Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 329. Tivemos mais um país na Europa que aprovou o Tesla Full Self-Driving supervisionado. O Tesla Full Self-Driving supervisionado bateu outro recorde e o Morgan Stanley divulgou dados interessantes sobre as milhas registradas pelo sistema. E o colapso da Volkswagen na China continua acontecendo, já que vimos que suas vendas em abril quase foram reduzidas pela metade. A recuperação da Tesla na Europa está tão forte que até a grande mídia já noticia o assunto. E Elon escreveu que a IA da SpaceX pode ter tido um avanço significativo no treinamento de IA e agora sabemos do que ele estava falando. E a Mercedes anunciou oficialmente o preço do seu AMG GT totalmente elétrico e é bem alto. E o New Glenn da Blue Origin acabou de explodir enquanto tentava um teste de queima estática. E a Tesla registrou uma patente extremamente interessante sobre a Optimus IA e vidro respirável. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje de Estrela Radiante. Vamos pôr nossa agulha estéreo nesse suco. O retorno da Tesla que estamos vendo aqui na Europa é tão grande que agora até a grande mídia está noticiando isso. Até o Wall Street Journal noticiou o forte retorno da Tesla na Europa, já que o registro de novos carros aumentou 46,5% em relação ao ano anterior, chegando a 10.654 unidades, em abril de 2026. Em toda a União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Somente dentro da União Europeia, o aumento foi de 67%, chegando a 9.169 unidades, de acordo com dados da ECA. Isso marcou o terceiro mês consecutivo de crescimento da Tesla na região, após um aumento de 84% em março e de 12% em fevereiro, recuperando após a queda anterior com o novo Model X e acompanhando o mercado de veículos elétricos da União Europeia, que atingiu 20% no ano. Esse crescimento é impulsionado apenas pelos modelos atuais, sem o Full Self-Driving na Europa. Então, aposto que veremos ainda mais crescimento na Europa à medida que o Full Self-Driving for aprovado em mais países, e também quando novas variantes como o Model Y chegarem à Europa. Mas os carros elétricos em geral tiveram um bom aumento, como o Electric Nick também compartilhou. Os veículos elétricos a bateria aumentaram 38% em relação a abril do ano passado. Veículos elétricos a bateria representaram 22,16%. Melhor abril de todos os tempos e o quinto mês mais forte já registrado. E este gráfico do Nick mostra claramente a transição que aconteceu nos últimos 10 anos na indústria automotiva. Mas Roland também acabou de compartilhar como a Tesla está indo bem na Noruega no momento, como ele escreveu. A Tesla atingiu sua maior participação de mercado na Noruega em 3 anos, em março. Em alguns dias durante o trimestre, mais da metade dos carros registrados são Teslas. E isso em um país que basicamente tem 100% das vendas de veículos totalmente elétricos. Então, é um desempenho muito impressionante da Tesla. Mas Elias, da FDM dinamarquesa, também compartilhou que agora, a cada 5 carros novos na Europa, um é elétrico. Dinamarca e Noruega estão completamente em outro patamar, com 82% e 99% respectivamente. Mas os principais mercados de carros agora estão avançando de verdade. A Alemanha está com 24,8%, a França com 26,2% e o Reino Unido também com 26,2%. Isso é importante porque mercados grandes movimentam volume, não apenas simbolismo. Sim, é muito importante que os maiores mercados também façam essa mudança. Muito bom de ver! Mas não é só a Tesla que está indo bem na Europa. Os chineses também estão crescendo e roubando participação de mercado.
Como o Nick também compartilhou, a Kia divulgou hoje o número de vendas de carros de passeio na Europa em abril, com 3 novos grupos adicionados à tabela de marcas. Grupo Geely, anteriormente apenas a Volvo era reportada, e agora Chery Automotive e Leap Motors. Outro sinal do avanço da China no mercado automotivo europeu é a participação das montadoras chinesas na Europa de janeiro a abril de 2026. Grupo Geely, incluindo a Volvo, está com 2,96%, SAIC 2,36%, BYD 2,17%, Chery 2,02% e Leap Motors 0,71%. Combinados, esses grupos atingem uma participação de mercado de 10,22%. Então, estão roubando participação de mercado, mas não é só com BEVs que eles estão fazendo isso. Como já relatei antes, alguém como a Chery, na verdade, é em sua maioria híbrida plug-in. Então, a União Europeia tentou bloquear os BEVs chineses com tarifas altas. Então agora, eles simplesmente importam híbridos plug-in, ainda assim roubando participação de mercado das marcas locais. Provavelmente não era isso que a Comissão Europeia pretendia, mas parece que também temos uma forte demanda por Teslas nos Estados Unidos, como Joe Takemeier mostrou recentemente em seu vídeo da Giga Texas, que está lotada de Model Is, Cybertrucks e Cybercabs. O pátio de saída e as faixas de triagem estão, segundo relatos, lotados com a nova linha de veículos até o túnel cibernético. A Tesla deve acelerar a produção da versão mais acessível do Cybertruck com tração nas 4 rodas, com entregas previstas para junho. Mas, na verdade, recebemos uma confirmação sobre o início das entregas, já que Dennis escreveu no X: 59 mil entregas do Cybertruck começam. Neil acabou de receber uma notificação de que a janela de entrega é de 26 a 29 de maio. Então vai ser muito interessante ver se isso vai aumentar as vendas do Tesla Cybertruck. Também há os Cybercabs, recentemente vistos em testes em circuitos e transportados em caminhões. Então muita coisa está acontecendo na Giga Texas também. E tivemos muitas ótimas notícias sobre o Full Self Driving da Tesla esta semana. As coisas estão ganhando um verdadeiro impulso. Como a Morgan Stanley também compartilhou em uma nova nota, de acordo com nossas suposições, os proprietários de Tesla agora estão dirigindo 26,7 milhões de milhas por dia com o Full Self Driving, acima das 18,5 milhões de milhas por dia em abril. Bem, isso é um grande aumento em apenas um mês. Muito legal de ver. Continuamos acompanhando essa métrica, pois ela tem impacto na adoção do Full Self Driving. Novos e antigos assinantes estão usando a tecnologia com mais frequência. Com margem de custo de 90%, pode aumentar a lucratividade e dar credibilidade à tecnologia autônoma da Tesla enquanto expande sua frota de robotáxis. Dados normalizados do último relatório da NHTSA mostram melhora nas milhas percorridas por robotáxis por incidente, com premissas de modelagem consistentes. Dados do AlphaVis indicam mais contratações de operadores de segurança de IA em áreas metropolitanas do norte, sugerindo que a Tesla planeja expandir operações de robotáxi. Sim, de fato. Eu até fiz um vídeo inteiro sobre isso na sexta-feira. Mas se você não viu, Elon escreveu no X sobre um Cybercab dirigindo sozinho para fora da Gigafactory do Texas. Compartilhando este vídeo do Cybercab dirigindo sozinho para fora da fábrica e indo até o pátio de saída, assim como os Model Years também estão fazendo. E, como o Hug também escreveu, em breve ele estará dirigindo sozinho pelas ruas de Austin, pronto para o serviço. E James também compartilhou que a Tesla acabou de receber aprovação para veículos autônomos em todo o Texas e seus sistemas foram certificados como nível 4. Então sim, as coisas definitivamente estão avançando, mas XX3 também compartilhou algumas estatísticas interessantes sobre o Cybercab no X.
O Tesla Cybercab foi certificado com incríveis 165 watt-horas por milha, tornando-se o veículo elétrico mais eficiente já produzido. Como também falei no meu vídeo de sexta-feira. Mas para colocar essa vantagem enorme em perspectiva, o Lucid Air Pure tem 200 watt-horas por milha. Isso representa 21% a mais de consumo de energia. O Model 3, com tração traseira, consome 240 watt-horas por milha, ou seja, 45% a mais de energia consumida. A Tesla conseguiu isso ao projetar o Cybercab como um robotáxi autônomo e ultra-minimalista. Layout de 2 assentos reclinados, bateria de menos de 50 kWh, sem volante, sem pedais, otimização aerodinâmica extrema. Embora não seja uma comparação direta com veículos de passageiros tradicionais, o verdadeiro avanço está na economia de frota. Com um custo de energia de aproximadamente 0,026 dólares por milha, a Tesla está claramente tentando construir um dos sistemas de transporte autônomo mais baratos já criados. Sim, de fato, a combinação de eficiência extrema com autonomia pode remodelar completamente a economia do transporte. E é exatamente isso que o Cybercab vai fazer. O sistema de direção autônoma supervisionada nos Estados Unidos está ficando muito bom. Primeiramente, tivemos Mateus que escreveu: "Feliz 10 mil milhas de direção totalmente autônoma para aqueles que comemoraram. Acabei de ultrapassar o grande marco com 10.102 milhas de direção autônoma. 99 desde a versão 14.2, de um total de apenas 10.199 milhas no modo de direção totalmente autônoma supervisionada." Realmente, que época para se estar vivo! E também vimos Davi Moss, junto com Spencer e Devin Olsen, completar isso. Foram pouco mais de 6 mil quilômetros de viagem de costa a costa pelo Canadá. E ainda teve toda a questão da transmissão ao vivo, com todo o comboio de Tesla seguindo eles. Então foi muito legal de ver, e eles até fizeram uma pequena menção ao Dan ou O'Donnell no vídeo. Não há dúvidas, se você vai vir, essa é a sua hora. Salve para Daniel. Ele joga um manequim de criança, mas conseguimos. Aqui está a Tesla. Então, mais uma travessia pelo país com 0 intervenções, o full self-driving cuidando de tudo agora em um novo país, realmente muito, muito impressionante. A Tesla informou que seus carros agora dirigem sozinhos sob supervisão, ajudando a manter sua independência na vida adulta. Compartilhando essa postagem que dizia: "Uma senhora se aproximou de mim na minha Cybertruck. Ela vai receber seu Model 3 padrão em junho, com direção totalmente autônoma. Ela comprou o carro pela direção totalmente autônoma. Após saber disso na internet, foi à Tesla, fez um test drive e usou o recurso." Esse era o único motivo pelo qual ela estava comprando. Sim, e cada vez mais pessoas estão percebendo o quão bom esse sistema é, que ele pode te levar de um lado ao outro do país sem nenhuma intervenção. Muito mais clientes vão fazer fila para comprar um Tesla. Então, Tesla, vamos fazer mais publicidade sobre o seu sistema de direção totalmente autônoma nos países que já aprovaram a direção autônoma supervisionada, porque esse software está mudando e salvando vidas. E temos outro ótimo exemplo de como a visão de IA da Tesla é capaz de enxergar através de neblina densa, como Ed Cash compartilhou no X. Impressionante demais o full self-driving passando por aquela neblina densa só com visão. Sim, o sistema enxerga muito melhor do que nós, humanos. E também tivemos mais um país na Europa que aprovou o full self-driving supervisionado, como a Tesla Europa compartilhou no X. O full self-driving supervisionado agora está aprovado na Estônia. A implementação começará em breve, então já são 3 aprovados e faltam mais 24 países da União Europeia. Isso mesmo, antes da União Europeia votar pela liberação ampla. E agora já temos 3 países que, é claro, votariam sim para a liberação ampla. Provavelmente contamos com a Bélgica, que deve estar próxima. Precisamos de 14 votos favoráveis para a aprovação da liberação ampla. Só precisamos de mais 10 votos favoráveis de países que ainda não aprovaram ou estão prestes a aprovar o sistema Full Self-Driving da Tesla. Está ficando cada vez mais fácil ver a luz no fim do túnel europeu. E vimos que Elon escreveu que a IA da SpaceX, que
que pode ter tido um avanço significativo no treinamento de IA. E talvez também tenhamos visto sobre o que ele estava falando. Como falei no meu programa de notícias Overflow, Elon compartilhou que saiu da fábrica da SpaceX e foi para casa às 2h45 da manhã, após uma reunião com o engenheiro da SpaceX, que pode ter tido um avanço significativo no treinamento de IA. E depois ele explicou no que eles estavam trabalhando. A SpaceX quase terminou de escrever a versão 1 de uma pilha de treinamento de IA interna em C, que mapeia exatamente para 220.000 GB300 com NICs de 800G, fazendo uso intenso de paralelismo de pipeline e chegando o mais próximo possível do hardware. A melhoria potencial de velocidade em relação ao JAX em grandes execuções de treinamento é mais de uma ordem de magnitude, então isso é meio insano. Esse método, se for bem sucedido, pode proporcionar um treinamento mais de 10 vezes mais rápido para modelos de IA massivos, em comparação com o framework JAX do Google. Por quê? Bem, os frameworks padrão têm camadas de abstração e sobrecarga. A pilha baseada em C da SpaceX é personalizada para o cluster exato deles de 220.000 GPUs GB300, além das redes de 800G, usando o paralelismo de pipeline diretamente no nível do hardware, sem nenhum desperdício. Isso extrai cada gota de desempenho do silício bruto, em vez de lutar contra softwares de uso geral. Uma grande vantagem para o rápido progresso da IA. Então, não é que o Google seja burro e não saiba disso. O JAX é um framework forte e de uso geral do Google, otimizado para portabilidade, pesquisadores, produtividade e para os próprios TPUs deles, atendendo a muitos usuários. A pilha personalizada em C da SpaceX é o oposto, hiper especializada para um único cluster exato com 220.000 GPUs GB300, ou seja, nem mais nem menos. Paralelismo de pipeline em body metal e sem sobrecarga de abstração. Nessa escala, cada ponto percentual de utilização faz diferença. Assim, eles conseguem superar um framework geral em mais de 10 vezes no hardware específico deles. Então, não é que o Google seja burro, não, só tem objetivos muito diferentes, como o Elon também explicou. Não é que a gente tenha descoberto uma solução mágica, mas sim que o JAX, ou pelo menos a versão open source dele, é otimizado principalmente para treinamentos de pequeno e médio porte nos TPUs do Google, enquanto nós precisamos de treinamentos massivos nas GPUs da NVIDIA. Mas isso também vai tornar o cluster de IA da SpaceX mais barato de operar, já que eles só precisam rodar basicamente 1/10 do tempo para fazer o mesmo tipo de trabalho. Então, nós também podemos usar esse enorme cluster de GPUs de IA como um ótimo exemplo de como é caro operar esses data centers e por que faz tanto sentido colocá-los no espaço. Para um cluster de 300 GPUs com 220.000 GB, como o que a SpaceX tem aqui, podemos esperar um consumo total de energia entre 400 e 500 megawatts, incluindo resfriamento e despesas gerais. Isso equivale a aproximadamente 9.300 a 12.000 megawatts-hora de eletricidade por dia. Na tarifa industrial em grande escala, de 5 a 8 centavos por quilowatt-hora, o custo diário de energia ficaria em torno de 500.000 a $1 milhão, variando conforme localização, contratos e uso real. Então, se pegarmos a média aqui de $750 mil por dia e sabemos que a IA da SpaceX está mirando em 1 milhão de GPUs no cluster Colossal 2. Então, 4 a 5 vezes maior do que estamos falando. Estamos falando de 3 a 4 milhões de dólares por dia só em custos de eletricidade. Então, se considerarmos 3 milhões de dólares por dia e rodarmos esse cluster de 1 milhão de GPUs durante um ano inteiro, isso daria mais de $1 bilhão só em custos de energia. Se a SpaceX conseguir baixar o custo de lançamento da Starship para 2 a 10 milhões de dólares, como Elon afirmou que buscam. É bem fácil entender o motivo. Faz muito sentido colocar esses data centers de IA no espaço.
onde você recebe energia gratuita do sol 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim também economiza cerca de US$ 1 bilhão em eletricidade todo ano. E sabemos que uma empresa como a StarCloud quer colocar 5 gigawatts de data centers no espaço. Isso não se traduz completamente em GPUs, é claro. Mas isso seria equivalente a talvez de 4 a 7 milhões de GPUs NVIDIA H100 ou talvez algo como o dobro da capacidade de processamento. Mais do que algo como o Colossal 2 com 1 milhão de GPUs GB300. Então, na Terra, um data center desse tipo provavelmente custaria US$ 2 bilhões só em eletricidade para a StarCloud. Não surpreende que queiram colocar tudo na Starship e pagar a SpaceX. Talvez algo em torno de 2 a 10 milhões de dólares por lançamento para talvez 50 Starships para construir esse data center em órbita. Porque isso vai se pagar extremamente rápido. Estamos falando de meses. Então, quando você realmente faz as contas sobre esses data centers na Terra versus no espaço, faz muito mais sentido colocá-los no espaço. Sei que há muito mais nisso do que apenas o custo da eletricidade e do lançamento de satélites ao espaço. Mas os data centers na Terra também envolvem muito mais do que só eletricidade. Também tem a refrigeração, a água e, claro, a necessidade de continuar encontrando mais terrenos para construir esses enormes data centers. Então faz todo sentido colocá-los no espaço, e é por isso que todas as empresas de IA estão tentando descobrir como fazer isso. Mas, eventualmente, todas elas vão recorrer à SpaceX pela capacidade de lançamento e provavelmente também pela tecnologia de laser da SpaceX, com toda a malha criada pelos satélites Starlink ao redor do mundo, como mencionei em um programa Overflow, a qual a Starlink também tem acesso. Então, pode haver muitos concorrentes na corrida da IA, mas só existe uma empresa que tem tudo para levar a infraestrutura de IA para o próximo nível e colocá-la no espaço, e essa empresa é a SpaceX. Então, eventualmente todos os concorrentes vão se tornar clientes da SpaceX, como a Anthropic, que acabou de levantar US$ 65 bilhões em uma rodada de financiamento Série H. Bem, isso é muito dinheiro, mas até mesmo a Anthropic é cliente da SpaceX. É aí que você realmente sabe que está liderando a corrida, quando todos os seus concorrentes se tornam clientes. E vamos encaixar os últimos tópicos de notícias neste novo programa. Sim, é hora dos shorts da Tesla. A Mercedes anunciou oficialmente os preços do seu totalmente elétrico IAMG GT, que comentamos na semana passada. E os preços são os seguintes. O preço inicial do GT55 é de US$ 180 mil. O 63 tem um preço inicial de US$ 228 mil. E o GT63, totalmente equipado, custa mais de US$ 250 mil. É uma pena que você não possa mais comprar o Tesla Model S Plaid, porque de repente ele parece uma verdadeira pechincha por US$ 410 mil, já que isso é muito dinheiro que a Mercedes quer pelo seu novo carro elétrico. E o novo Glen da Blue Origin explodiu no LC36 enquanto tentava fazer um teste estático antes do NG4 e foi uma explosão enorme. Mas Jeff Bezos rapidamente escreveu online que todo o pessoal está seguro e foi contabilizado. É cedo demais para saber a causa raiz, mas já estamos trabalhando para descobrir. Dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for necessário e voltar a voar. Vale a pena! Até Elon comentou na postagem da Blue Origin e disse: "Sinto muito por isso, espero que se recuperem logo." E a Tesla Austrália e Nova Zelândia publicou no X, adaptador de tomada Tesla disponível para o Model YL na loja, permitindo alimentar dispositivos como aquecedores, bicicletas e ferramentas elétricas. Isso é muito legal, mas não se esqueça, se você tiver qualquer Tesla além do Model YL, ainda pode usar o recurso de veículo para carga. Todo Tesla faz isso, basta esse adaptador, sobre o qual fiz um vídeo. Deixo o link abaixo caso queira adquirir o seu. Dylan Loomis compartilhou um trecho de entrevista em que Patrick explica a Gavin Baker por que Elon Musk faz mais pelos Estados Unidos do que qualquer um,
e por que alguns não percebem isso já que Elon entrou na política. Vamos ouvir um trecho do que Gavin disse. Em um grau que eu acho que talvez seja difícil para as pessoas imaginarem. Nos Estados Unidos, onde a política substituiu a religião, Elon fez sua entrada no cenário político. Isso dificulta para algumas pessoas nos Estados Unidos enxergarem ele claramente, o que é triste. Acredito que ele faz mais pelos Estados Unidos do que qualquer outro americano. Sozinho, está trazendo a manufatura de volta ao país. Ele renovou a tecnologia de defesa. De certa forma, a SpaceX é a principal contratada de defesa dos Estados Unidos. O que ele faz com a Starlink é incrível para o mundo. Ele gera empregos de manufatura para a classe trabalhadora, objetivo de muitos liberais e benéfico aos Estados Unidos, fez mais do que qualquer um vivo para descarbonizar o mundo. Se você se preocupa com os data centers na Terra por questões ambientais, Bem, aí está, sabe? Então é triste, mas ele é uma divindade viva na China, em Taiwan, na Coreia do Sul e no Japão. E tendo observado ele por muito tempo, o que ele vai fazer é recrutar as melhores pessoas, porque os melhores engenheiros querem trabalhar para Elon, especialmente em engenharia de hardware. e Alexandra compartilhou notícias sobre a Tesla e a luta do IF Metal na Suécia. Como ele escreveu, o IF Metal está ficando cada vez mais desesperado. Como o IF Metal está tendo dificuldade em encontrar pessoas dispostas a fazer piquete do lado de fora da instalação da Tesla na Suécia, eles estão pedindo a todos os membros, através de uma postagem no Facebook, que aconselhem familiares e amigos a participar. Eles estão realmente ficando desesperados, pedindo para famílias e amigos ajudarem. Qual será a próxima coisa? Café grátis e gratidão interna para todos que estiverem dispostos a segurar uma placa. Primos, vizinhos, mongóis aleatórios. Não estamos mais sendo exigentes. Mas Alexandre também compartilhou como a Tesla é tratada de forma injusta no Aftonbladet, na Suécia, como ele escreveu, a mesma mídia sueca. Um taxista sofreu um acidente sem ninguém morrer e o foco está na marca do carro. Como você pode ver, a manchete diz, traduzida para o inglês, táxi Tesla bate direto em um galpão de lixo, velocidade terrível. E aí a outra manchete só dizia, 3 pessoas mortas em acidentes de ônibus, motorista detido. Um motorista de ônibus bateu em um ponto de ônibus, matando 3 pessoas. Nenhuma menção de que era um Volvo, mas se um taxista bate, eles têm que mencionar que era um Tesla. Sim, isso é um ótimo exemplo de como a grande mídia está tratando a Tesla de forma tão injusta. Mas também tivemos algumas más notícias da Tesla, como escreveu o Drive Tesla Canada no X. A Tesla agora está enviando notificações aos clientes para aceitarem uma mudança significativa no Model 3 com tração traseira desde que fizeram o pedido no Canadá. A aceleração passa de 4,2 segundos para 6,2 segundos. O supercarregamento vai de 250 kW para 275 kW. A garantia da bateria vai cair de 192 mil quilômetros para 160 mil quilômetros. Os clientes devem aceitar para prosseguir com as entregas. As primeiras entregas são esperadas já na próxima semana. Agora, isso parece uma jogada muito ruim da Tesla. E por que eles também deveriam reduzir a garantia da bateria de repente? A aceleração e os tempos de carregamento mudaram bastante em relação ao que as pessoas pensavam estar comprando, o que não é bom para a Tesla. Um motorista de IA saiu para ver a reação das pessoas ao Tesla dele dirigindo sozinho pelo estacionamento. Sim, eu só estou aqui gravando vídeos e captando as reações das pessoas e tal. Me assustou, tipo... Não tem ninguém dirigindo o carro. Muito legal. Quando isso foi lançado? E se você ouviu o que o último cara disse nos vídeos, foi: quando isso foi lançado? Tesla, vocês precisam fazer mais propaganda dessa tecnologia. Pouca gente sequer sabe que isso existe. E Félix compartilhou: o colapso da Volkswagen está acontecendo em tempo real na China? E a resposta seria sim. Eu já fiz inúmeros vídeos sobre isso, mas como ele também compartilhou esses números, em abril de 2025, 141 mil veículos,
Abril de 2026, 82 mil veículos. Então, a Volkswagen teve uma queda de 42% nas vendas de veículos em abril na China. Esse incentivo para veículos elétricos não está funcionando para a Volkswagen. É todo tipo de motorização. Sabemos que a maioria das montadoras de veículos totalmente elétricos está em baixa aqui no início de 2026, já que o incentivo para veículos elétricos desapareceu na China. Mas isso é diferente, pois envolve todas as motorizações da Volkswagen, e elas caíram 42% em apenas um ano. Eles estão caindo extremamente rápido na China, como o Félix também compartilhou. Em outras palavras, as vendas combinadas da Xiaomi e da Leap Motors, que muita gente nem ouviu falar, agora são maiores do que as da Volkswagen na China. Isso dói. E a Tesla conseguiu uma nova patente interessante para um novo tipo de teto de vidro, como o Cyber Mike escreveu. Tesla patenteia vidro perfurado, teto com HVAC ativo e ajuste acústico. A patente troca o teto de vidro único tradicional por um design de várias camadas. Ela tem uma camada externa sólida de vidro para proteger do clima e uma camada interna perfurada com milhares de pequenos furos. Entre elas, há um espaço estreito de ar. Esse espaço é essencial para melhor resfriamento e menos ruído na cabine. Isso é muito legal e transforma o teto do carro em um vidro respirável que não só isola o calor e reduz o ruído, mas também auxilia no fluxo de ar do ar-condicionado. Muito, muito legal. E falando em patentes legais, a Tesla tinha outra que o Citi compartilhou. Optimus pode te ver agora. A patente da estrutura do olho do Tesla Optimus acabou de ser divulgada. Este é um sistema automatizado de limpeza de lentes com dispensação de fluido, limpador e detecção de detritos por IA via análise de qualidade de imagem para módulos de câmera. Então, é aqui que o Optimus basicamente ganha uma pálpebra, uma versão mecânica de como nossa pálpebra funciona para limpar nossos olhos. Então isso também é muito legal. E Mohamed mostrou mais um ótimo exemplo do sistema de direção autônoma da Tesla, que é sobre-humano e aumenta a segurança. A versão 14.3.3 do sistema de direção totalmente autônoma da Tesla acabou de me salvar de uma possível colisão lateral novamente. Veja isso. Estou dirigindo na faixa da direita a 72 km por hora quando uma perua verde à esquerda invade abruptamente minha faixa em direção ao acostamento. O sistema de direção autônoma detecta a invasão imediatamente, desvia suavemente para a direita para garantir distância segura e reduz a velocidade de modo controlado. Por isso, a visão 360 graus, com múltiplas câmeras do sistema de direção totalmente autônoma, é tão revolucionária. Ele detecta ameaças de todos os ângulos de forma mais rápida e confiável do que um motorista humano seria capaz. Nesses momentos de fração de segundo, em que você se pergunta o que o outro está fazendo, sou grato por essa camada extra de segurança. A direção totalmente autônoma segue impressionando. Sim, e a Tesla também compartilhou essa postagem e escreveu: a direção totalmente autônoma tem olhos na nuca. Motoristas humanos, mesmo os melhores e mais responsáveis, não têm. Exatamente. Acho que o velho truque de cobrir a câmera do carro para evitar incômodos ao desviar o olhar não funciona mais. Como a Tesla mostrou no Texas, aparece uma notificação: câmera da cabine coberta ou obstruída. Descubra-a para ativar a direção totalmente autônoma. E Nick disse: essa foi a maior distância que percorri. O verdadeiro Smart Summon da Tesla. Ele deu ré, saiu para a rua, contornou todo o prédio e entrou na praça sozinho. Isso foi insano. Meu Tesla está lentamente se tornando o meu próprio robô pessoal. Um robotáxi. Legal. E se você ainda não viu, a conta da Starlink compartilhou este vídeo muito legal da Starlink fazendo seu pouso suave de volta no oceano. É realmente uma cena impressionante quando a Starship faz o belly flip e dá aquela giradinha no final só para mostrar o controle total do veículo, muito legal. E antes de terminarmos com um pouco de diversão, quero agradecer rapidamente aos meus novos apoiadores e membros do YouTube neste canal. Thomas Gearing, Dana Geiser, Yossi Xavier, Greg Osborne e Lars Frederick Kellerman. Muito obrigado por todo o apoio de vocês.
Eu faço tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado. E vamos terminar com um pouco de diversão. Se você quer alguns argumentos para não comprar um Tesla, aqui estão eles. Se você está pensando em mudar para um Tesla por causa da crise de combustível, deixa eu te desinfluenciar. A direção totalmente autônoma tira toda a diversão de dirigir, eu não posso mais dirigir manualmente. Ele só me leva do ponto A ao B, me deixando mais tempo com meus pensamentos, o que não preciso. O carro ainda estaciona sozinho e sempre acerta. Isso é irritante porque não sou perfeccionista. Meu celular virou chave do carro, então não uso mais chaveiros fofos nem quando viajo. Os bancos agora são refrigerados e aquecidos, perdi até a emoção de suar neles. O porta-luvas possui senha, impedindo arrombamentos e furtos. Câmeras monitoram constantemente, garantindo que nada seja perdido, especialmente quando uns idiotas estão na frente do seu carro. Agora que o Grok está no carro, nem penso mais, estou ficando burro. Veja, em que dia é o Natal este ano? Idiota, ainda é 25 de dezembro. Agora deixa eu te mostrar a saga de carregar. Você tem que pegar o carregador super rápido e conectar. E agora eu tenho que ficar esperando e colocar o trabalho em dia enquanto espero, tipo, meu Deus. Droga. Estou aqui há uns 5 minutos. Já adicionou 240 quilômetros e faltam 11 minutos para carregar 100%. Até agora só paguei cerca de $9, o que considero um ótimo negócio. Antes enchia o tanque do carro por $150 e levava 5 minutos. Então você tem que escolher suas batalhas e assim já estamos totalmente carregados agora. Todo mundo vai dizer que os Teslas pegam fogo, na verdade eles têm 11 vezes menos chance de pegar fogo do que um carro a combustível. Então você pode simplesmente mandar essas pessoas ficarem quietas. E é por isso que você não deveria comprar um Tesla. A vida fica fácil demais. Sim, a vida com o Tesla é fácil demais. Bem, isso é tudo que temos tempo para este novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de clicar no botão de curtir antes de sair, porque isso realmente ajuda muito este vídeo. Assim, outras pessoas podem encontrá-lo no YouTube. E se você gostou do vídeo, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se, no sino de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos como este e pode ajudar este canal a crescer, para que possamos alcançar mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Receba agradecimentos e benefícios extras, como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Veja os patronos para detalhes. Não esqueça de me seguir no X, onde posto novidades e muito mais. Confira também a loja de produtos para apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa também no bestintesla.com. E obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.